Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 21 de abril, e hoje já estamos celebrando a segunda semana da Páscoa e a Igreja celebra também hoje Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja. Foi um monge beneditino, filósofo, arcebispo de Cantuária, na Inglaterra, entre os anos de 1093 e a 1109. Anselmo exerceu enorme influência sobre a teologia aqui do Ocidente e é famoso por defender a existência de Deus naquela época. Foi exilado por 2 vezes entre os anos de 1097 a 1107 pelo imperador Henrique I, por causa da controvérsia e da perseguição à Igreja. Santo Anselmo foi proclamado doutor da Igreja numa bula do Papa Clemente e nos anos de 1720 ele foi canonizado e venerado como santo e é comemorado nesse dia 21 de abril. E nós vamos refletir hoje no Evangelista João, no capítulo 6, os versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isto para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Pois bem, caros irmãos e irmãs, o milagre da multiplicação dos pães realizado por Jesus diante da multidão faminta e necessitada
de vida, interroga a nossa atitude cristã. Há uma multidão necessitada, não só de pão material, mas também de solidariedade e de esperança. Jesus interroga o nosso modo de ser na igreja até os dias de hoje. Nos preocupamos com tantas coisas na atualidade, mas não com o essencial, ou seja, a compaixão, a misericórdia, a caridade e a solidariedade. Quando a atitude de Jesus alcançar de fato nosso coração, nossa vida, com certeza, terá outro rumo. Perguntemos. Jesus disse a Felipe: onde vamos encontrar pão para que eles possam comer? E essa pergunta, irmãos e irmãs, é dirigida muitas vezes a todos e a cada um de nós. Como discípulos de Jesus, estamos sempre enfrentando incertezas e dificuldades. Seria muito bom se pudéssemos recorrer a Ele e ter logo uma resposta clara e uma solução prática. Geralmente, porém, Jesus pergunta-nos como fez a Felipe. Que vamos fazer? Peçamos a sua ajuda, recobramos os irmãos uns aos outros e acabaremos encontrando a resposta correta. E como representantes de Jesus, faremos o necessário. Participamos e partindo e compartilhando a vida, o pão, os dons com os mais necessitados. Sem partilha não existe vida. Devemos buscar na eficácia e ter parâmetros, mas não devemos ser eles os que dirigem a dinâmica da nossa fé. Nossa esperança, nossa caridade cristã está baseada justamente na palavra de Deus, conforme Jesus acaba de afirmar. Não são as multidões e nem a popularidade que indicam o sucesso de uma iniciativa, mas o que consegue transformar o coração do ser humano. Perguntemos, irmãos e irmãs, o que o Evangelho de Cristo mudou ao nosso redor? Isso me faz tolerante e aberto ao coração e levando uma palavra de conforto, de esperança, não só no milagre que Deus pode operacionalizar nas nossas atitudes do dia a dia, ou não confiamos na palavra de Deus. Pois bem, irmãos e irmãs, todas as sextas-feiras nós somos convidados pela Mãe Igreja e agora, celebrando a Páscoa de Jesus, somos convidados a reforçar nossas orações, pedir a Deus pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências que nós vamos vendo no dia a dia, pelos nossos irmãos os enfermos, os profissionais da saúde, os que nos pedem orações, para que de fato haja nesse meio uma Páscoa que é a passagem da vida de sofrimento, da vida de pecado, para a vida da graça. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.